Queridos, meu nome é Daniel Cardoso, eu sou pastor de Vida Notar em Cosmópolis e hoje eu estou gravando esse vídeo para dar alguma explicação a toda a comunidade e também aqueles que são simpatizantes e que acompanham o nosso trabalho tanto na cidade ou por meio da rede social, tá? Um pouco da nossa história, e todos sabem, envolve e está atrelado a imagem do Lucas, o cantor Lucas. Há 13 anos atrás, ele pastoreou nessa cidade, fez um trabalho e nesse trabalho ele adulterou, teve um filho fora do casamento e o trabalho, a igreja desmoronou, né? Os irmãos, alguns se perderam, outros não voltaram mais e o tempo se passou. Ele foi ser tratado pela figura do meu pastor, que é o pastor Maurício Ramé, em Arthur Nogueira, ficou um tempo parado. E assim se foi, o tempo se passou. Passou-se 13 anos para mais. E nós voltamos para a cidade de Cosmópolis, né? Nós começamos a igreja aqui há 3 anos, dentro de uma garagem, com muito trabalho, com muita oração e na direção do Senhor Jesus, né? Chegamos hoje, graças a Deus, nós nos tornamos uma igreja relevante na cidade. Se você perguntar sobre a comunidade aqui em Cosmópolis, nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho social, o quanto nós servimos a sociedade e também pelo zelo que nós temos pelas escrituras. E nós chegamos a um ponto de se pronunciar, porque tudo que tem saído na mídia, o que aconteceu, infelizmente nos afetou e não foi pouco, está afetando muito. As pessoas, ao falarem da comunidade em Cosmópolis, eles dizem: olha, o seu pastor fez isso, mas o pastor de Cosmópolis sou eu, pastor Daniel Cardoso, tá? Até pela história que ele teve aqui. E muita coisa aconteceu nesses 3 anos e infelizmente esse nude que vocês viram que vazou tem nos afetado, a liderança da nossa igreja, os nossos irmãos. Muitos viraram motivo de chacota onde trabalha e por aí vai. E nós fizemos uma reunião junto com os pastores e com toda a liderança da igreja e tomamos uma decisão que assim achamos melhor. Procuramos o meu pastor, que continua sendo meu pastor, que é o pastor Maurício Ramé, para vocês entenderem o que aconteceu. Nós já estávamos num momento delicado por causa do divórcio e nós não nos pronunciamos porque nós respeitamos e ele congregava em Arthur Nogueira. Eu sou pastor de Cosmópolis. E esperando a direção do meu pastor, eu aguardei para me pronunciar. E ele me deu o aval para estar me pronunciando e com tudo aquilo que nós pautamos na reunião da nossa liderança. Mas para mim falar sobre a decisão de Cosmópolis, eu preciso primeiramente ler alguns textos bíblicos e mostrar para vocês que eu zelo pela palavra, tá? Se está de acordo com a palavra, é ela que nos direciona, é a palavra de Deus que dá luz ao nosso caminho. E o primeiro texto que eu iria e quero usar está em Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Querido, quando um membro da igreja peca e erra, a proporção é uma, mas quando o pastor peca e erra, ele peca mesmo, a proporção é muito maior, porque ele é um influenciador. E esse pastor que pecou é o Lucas, é o cantor que está pelo mundo, e eu tenho um respeito pela pessoa dele, tanto é que tudo que eu vou falar aqui eu não deixei de falar para ele, nós nos comunicamos e eu falei isso para ele, e hoje o que está acontecendo é o rigor, é o julgamento, não tem como,
Todo pastor precisa ter isso em mente, que a partir do momento que o Senhor te separou e você é ordenado ao ministério, você vai ter que responder. E tem consequência. Está aí para todo o Brasil ver. E infelizmente há um povo sério em Cosmópolis, há uma igreja séria também em Arthur Nogueira, que está sofrendo com tudo isso, tá? Mas nós continuamos e a gente está caminhando porque a gente quer glorificar ao Senhor Jesus. Eu tenho um pastor de um caráter, um homem sério que honra e é temente a Deus, tá? Então aqui é o primeiro texto que nós precisamos entender. Quem ensina, quem é um influenciador, ele vai ser julgado. Então essa história, não julgueis, primeiramente, ela não é bíblica, tá? Eu sei que aqui que é um julgamento da parte do Senhor, mas todo líder tem que ter isso em mente. A sua responsabilidade é muito maior. E eu quero ir agora à carta pastoral, que é de 1 Timóteo, capítulo de número 3, em que Paulo vai falar como que deve ser a vida de um pastor, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2, vou começar por aqui. O verso 1, ele diz assim, ó: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma função nobre. Olha que lindo, a Bíblia está dizendo que é algo nobre, algo que está caindo em descrédito, né? Por tudo que nós estamos vendo, os escândalos no meio gospel, essa podridão que vem pelo mundo afora, mas a Bíblia está falando que pastorear é uma função nobre. Sabe por quê? Pastorear nada mais é do que ser um servo, tá? A escada não é para cima, ela é para baixo, então você se torna um servo. Vi a igreja de Cristo, é algo muito sério. Então Paulo está falando que é algo nobre, tá? Então pense com você em questão de nobreza. E ele diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha a palavra que o apóstolo está usando a uma carta pastoral. O pastor ou o bispo tem que ser irrepreensível. Isso não quer dizer que ele não erre, que ele não peque, mas a sua conduta tem que ser conhecida por todos. Esse homem é um cara sério. Esse camarada é um homem de Deus. O que ele fala, ele cumpre. Ele é homem de uma palavra só. Irrepreensível. E olha agora. Marido de uma só mulher e sóbrio. Vou me posicionar. Falei para o Lucas e estou falando agora no vídeo a todos que nos acompanham. Eu disse a ele, Lucas, você não tem mais autonomia para usar o título de pastor. Você não serve mais a igreja como pastor. Pode ser um cantor e pode ser um artista, mas pastor deixou de ser. E a Bíblia é clara, marido de uma só mulher. Se você estiver nervoso enquanto eu estou me pronunciando, fica bravo com a Bíblia, não briga comigo não, tá bom? Se você lesse mais Bíblia, eu tenho certeza que você não estaria defendendo certas teses como não julgueis, não toqueis no ungido. Se você estudasse um pouco de Bíblia, você ia saber sobre isso, tá bom? A Bíblia vai falar que ele deve ser sóbrio, olha isso, prudente, respeitável, se perdeu o respeito, tá? Hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pastor que não governa a família perdeu autoridade para governar a igreja de Cristo. Se você, pastor, não tem a sua família, você não tem autonomia para governar a igreja de Cristo. Isso é Bíblia. Isso não é achismo meu, por isso que eu falei que aquilo que eu ia fazer, eu ia estar expondo as escrituras. Tá ok? Tendo sujeitos o filho a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nós estamos vendo uma leva de pastores que estão brincando, né? Casa hoje, separa amanhã, virou uma bagunça, né? Então estão se achando dono de alguma coisa. Mas a palavra de Deus é clara. Se você não governa a sua própria família, você não pode cuidar da igreja de Cristo, tá? Por que cuidar da igreja de Cristo? Porque ela não é nossa. Ela tem um dono, ela tem um Senhor, ela tem um marido, e esse marido é Jesus, tá? E 6. Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Tá? Para que o orgulho não tome o coração dele, achando que ser pastor vai elevar ele a um nível maior. Não. Ser pastor é ser um servo, tá? É descer ainda mais. E por último,
também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Vamos lá, agora eu quero me pronunciar também. Os de fora, são eles muitos que estão estarrecidos, perplexos, com tudo que viram e os acontecimentos que vocês estão vendo na internet. E a reputação vai embora, cai em descrédito. E o Lucas foi ele quem deu o nome Vida no Altar. Isso surgiu com ele. E hoje nós de Cosmópolis, toda a junta pastoral junto com a liderança, nós reconhecemos a autoridade pastoral do pastor Maurício Ramé, mas nós estamos desvinculando o nome, fique bem claro, nome, por causa disso aqui, ó, também deve ter boa reputação perante os de fora. Eu estou respondendo pela igreja de Cosmópolis, tá ok? Como pastor da igreja local de Cosmópolis. Só nós sabemos o que aconteceu aqui e os irmãos, os que eles estão vivendo e os memes que eles estão recebendo no celular por causa de tudo o que foi feito e o que está vindo à tona. E vai ter que vir mesmo, né? Porque a palavra de Deus não deixa nada oculto, tá bom? Para que não caia em descrédito. Vamos lá. Esse nome perdeu descrédito por quê? Caiu em descrédito por quê? Nós entendemos que o Lucas, ele levou esse nome para o Brasil, ele sempre se denominou a Vida no Altar. E eu quero pedir para você que você entenda a minha posição, que você entenda aquilo que nós estamos fazendo como pastor. E vou deixar mais uma vez claro, meu pastor é pastor Maurício Ramé. Nós estamos desvinculando o nome Vida no Altar por tudo que foi feito há 13 anos atrás e agora o que apareceu. Imoralidade sexual e por aí vai, que vocês sabem, não tem nenhuma criança aqui e eu estou expondo a palavra para vocês. Continuo amando, caminhando ao lado e tendo um pastor, mas nós não vamos mais usar o nome Vida no Altar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu intuito aqui não é atacar ninguém, mas é expor as escrituras e mostrar que há um povo em Cosmópolis que está sim levando a sério a palavra de Deus e que ama o Senhor Jesus acima de tudo, tá bom? Para a gente encerrar aqui, nós temos hoje na liderança pessoas que foram pastoreadas pelo Lucas há 13 anos atrás. E o que está no coração dessas pessoas é difícil eu expressar para vocês, choro, raiva, porque tudo aconteceu novamente, né? Nós não imaginávamos, não tínhamos noção. A gente foi pego de surpresa em janeiro, quando tudo começou a acontecer. Mas continuamos orando, firme. Nós vamos continuar servindo Jesus, porque o nosso alvo é Cristo. E continuamos caminhando. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você entenda o que está sendo feito. Amém.